Bom, se você já estudou um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, e principalmente se você não gosta dessas áreas, né? Se você não gosta de exatas, com certeza você já se perguntou, né? Para que que serve isso? Para que que eu vou usar isso na minha vida? Qual que é a utilidade disso, né? Para que que serve a matemática? Para que serve a física, né? Então, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre qual que é a importância da física para o mundo moderno, para a sociedade, e por que que sem ela a gente não existiria, né? Eu não existiria, você não existiria, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, né? Então, eu queria falar sobre isso, um pouquinho sobre isso nesse vídeo, né? Bom, a física, eu acho que pra gente falar sobre isso, eu vou dar minha opinião, né? Mas, para entender, eu acho que a importância da física e da matemática basta a gente olhar para o mundo moderno, olhar para o mundo à nossa volta, né? Então, ao longo dos anos, a tecnologia ela foi se desenvolvendo e graças a esse desenvolvimento tecnológico foram possíveis criar novas coisas, criar a internet, criar aparelhos eletrônicos como essa câmera, notebook, celulares, né? E qual que será a base dessa tecnologia, né? O que que possibilitou surgir essa tecnologia, aviões, carros, né? GPS, satélites, foguetes, né? Qual que foi a base disso? O que que possibilitou o surgimento dessas coisas, né? E é aí que entra a física e a matemática, né? A matemática e a física é a base de toda a tecnologia, né? Se não fosse a física, a gente não teria carros, eletricidade, a luz, carro, aviões, satélites, foguetes, qualquer tipo de eletrônicos, de que envolva física ou matemática, nada disso surgiria, nada disso existiria, né? Então, qual que é a importância, qual seria o impacto disso para o mundo moderno, né? Seria um impacto enorme, né? Imagina um mundo sem eletricidade, um mundo sem internet, sem carros, sem as coisas básicas assim, que a gente conhece, assim, toda essa tecnologia que a gente tem no mundo hoje, né? Qual seria o impacto disso? Como seria o mundo sem isso, né? Eu acho que seria... Acho que a gente ainda estaria vivendo na Idade Média, né? Ou talvez muito antes da Idade Média, né? A gente estaria... A gente não teria nem sistema de contagem, nem nada, né? Se não tivesse estudado a matemática, a gente não saberia nem como contar as coisas, né? Então, qual o impacto disso para o mundo? Seria um impacto enorme, grande, né? Então, e a física e a matemática, elas são responsáveis por isso, né? Toda a tecnologia, toda a base dela é fundamentada em física e matemática, né? Não tem como você construir um computador, um notebook, a internet, uma rede sem fio, toda a tecnologia, aviões, carros, sem a física, sem a matemática, né? Ao longo dos anos, a física e a matemática foram desenvolvendo, como eu falei, e graças a isso foram possíveis criar novas tecnologias, novas coisas, né? Então, hoje a gente tem um computador. No futuro, talvez a gente tenha um computador quântico. Por causa de quê? Por causa do avanço da física, da mecânica quântica e tudo, por causa do avanço da matemática, né? Então, ao longo dos anos, essas áreas do conhecimento vão evoluindo, as exatas vão evoluindo, e novas coisas, novas possíveis tecnologias vão podendo ser criadas, né? Vão sendo descobertas ao longo dos anos, né? Então, qual que é a importância da física e da matemática, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? É aquela famosa frase, né? Para que eu vou usar isso na minha vida, né? Se passar uma semana e eu ainda não usei a fórmula de Bhaskara, né? Então, realmente, tem muitas coisas na física, na matemática que a gente aprende, principalmente no ensino médio, que a gente não usa de imediato, que não tem uma utilidade prática, assim, no nosso dia a dia, que a gente vai utilizar. Mas talvez outra pessoa utilize isso. Talvez outra pessoa use esse conceito da física e da matemática para desenvolver outra coisa, desenvolver novas tecnologias, né? Então, assim, talvez não seja importante para a gente, talvez a gente não use diretamente, mas talvez alguém use, talvez outra pessoa use, né? E mesmo que esse conceito, essa ideia não seja utilizada, né? Ela é importante para alavancar outras ideias, né? Talvez ninguém use realmente a fórmula de Bhaskara para construir um prédio, construir uma tecnologia. Talvez ninguém use isso. Mas talvez alguém usou a ideia, o raciocínio por trás da fórmula de Bhaskara para desenvolver novas ideias matemáticas, novas teorias. E essas teorias acabaram, esse avanço da matemática acabou possibilitando o surgimento de outras coisas, de novas tecnologias, que contribuiu para o avanço da ciência no geral, né? Então se trata disso. Talvez aquilo realmente não tenha uma importância, não se utilize aquilo para uma utilidade prática, imediata, pragmática, né? Mas a ideia por trás daquilo, o raciocínio por trás daquilo
é usado em outras áreas, é usado em outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento, para desenvolver assuntos mais avançados, como eu posso dizer, para desenvolver novos assuntos, novas áreas mais avançadas, e essas áreas assim, vão possibilitar o surgimento de novas coisas, de novas tecnologias, né? Então não é só uma utilidade prática, né? Isso precisa necessariamente ter uma utilidade prática, né? Não é assim que funciona, né? Então, e qual que seria o impacto disso na nossa vida, né? Como eu coloquei no título do vídeo, né? Qual que é a importância das exatas para o mundo, né? E por que sem elas a gente não existiria, né? Eu acho que é tranquilo de perceber isso, né? Imagine um mundo sem eletricidade, um mundo sem carros, sem aviões, sem internet, sem tecnologia. Como eu falei, a gente estaria vivendo na Idade Média ou talvez antes da Idade Média, né? Então, qual que seria o impacto disso? Com certeza eu não estaria aqui. Com certeza meus pais, meus avós não teriam nascido, não teriam existido. Com certeza você não estaria me vendo através dessa câmera, né? Com certeza você não estaria vivo também, né? Então, é aquela coisa do efeito borboleta, né? Uma mínima alteração no estado inicial de um sistema causa um grande impacto, um grande efeito, né? Agora, imagine uma enorme alteração no estado inicial. Imagine um mundo onde a física e a matemática não se desenvolveram e as tecnologias que a gente conhece hoje não foram desenvolvidas. Imagine só um mundo desse, né? Com certeza, o mundo seria completamente diferente, né? Completamente, pessoas diferentes existiriam no mundo, eu não estaria aqui, como eu falei, ninguém no mundo atual estaria vivo se não fosse o mundo, se o mundo não fosse como ele é, se o mundo que a gente vive não tivesse sido desenvolvido como ele se desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, e a matemática e a física, não só a matemática e a física, né? Outras áreas da ciência, outras áreas das humanas e tudo foram importantes, sim, mas eu tô falando aqui de física e matemática, porque é o tema do canal e tudo, mas em grande parte, sim, a física e a matemática foram muito, muito importantes para o desenrolar disso, né? Para o mundo moderno que a gente tem hoje é graças à física e à matemática, né? Não só graças a essas áreas, mas principalmente a física e a matemática, né? Então, eu acho que essa coisa de para que eu vou usar isso, qual que é a importância da física e da matemática, tem total a ver com isso, né? A matemática está em tudo, a física está em tudo, né? Então, o celular que a gente usa, tudo é física, tudo é matemática, né? Se não fosse os avanços nessas áreas, a gente não teria tudo que a gente tem hoje, né? Então, e além disso, né? Além dessa utilidade prática, essa utilidade imediata, essa utilidade tecnológica que as exatas têm para o mundo, né? Ela tem um tipo de utilidade que no meu ver, é a utilidade mais importante, assim, das exatas, que é as exatas, a matemática, a física, elas te possibilitam entender o mundo, como que ele funciona, entender os fenômenos da natureza, e tentar explicar eles, tentar estudar eles, por que eles acontecem da forma como eles acontecem, né? Para mim, na minha visão, essa talvez seja, com certeza para mim, essa como um entusiasta da física teórica, talvez essa seja a utilidade mais importante, no meu ver, né? Na minha opinião, para a física, para a matemática, para as exatas no geral, né? Entender como que o mundo funciona, né? Entender e responder perguntas, né? Essa é a base da ciência, base da física e da matemática, né? Responder perguntas, né? Quando, ao longo dos anos que a matemática e a física foram desenvolvendo, as pessoas elas não estavam preocupadas em si, se aquele conhecimento, estudando aquele fenômeno, aquele experimento, eu vou ter uma utilidade prática no futuro. Talvez tenha, talvez não tenha, mas eles não estavam buscando isso. Eles eram movidos pela curiosidade. A ciência evoluiu dessa forma, com base na curiosidade, entender os fenômenos, entender como que eles funcionavam. Não necessariamente eles estavam tentando utilizar aquilo, estudar aquilo para criar uma tecnologia, para desenvolver algo prático. Não, eles queriam responder perguntas, eles queriam, através dos questionamentos que eles tinham, entender como que aqueles fenômenos aconteciam, por que eles aconteciam da forma que eles aconteciam, por que era assim, por que acontecia assim, né? Então, um exemplo como do Michael Faraday, né? Um grande físico que foi responsável pelos estudos na eletricidade, né? Quando ele estava estudando lá a indução eletromagnética e tudo, fazendo seus estudos no geral com a eletricidade, ele não estava se perguntando se aquilo vai ter uma utilidade prática, né? Se no futuro eu vou poder construir carros elétricos, se eu vou poder criar lâmpadas. Não, ele não estava interessado nisso. Se eu vou poder criar computadores, celulares. Não, ele não estava pensando nisso, né? Até porque nessa época não tinha a menor noção disso, né?
ele não estava preocupado com isso, né? Isso que eu tô querendo dizer. Ele estava preocupado em entender como que aquilo funcionava mesmo. Ah, se eu passo um imã por um fio, o que acontece? Por que acontece isso, não aquilo? Se eu faço isso, por que acontece aquilo, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Era isso que a ciência, por muitos anos, foi movida por causa disso, né? E até hoje é movida por causa disso, por causa da curiosidade, por causa dos questionamentos, né? A física e a matemática, em grande parte, evoluíram por causa disso. Movidas pela curiosidade, pelo desejo de tentar entender como que o mundo funciona, de tentar responder perguntas mesmo, responder questionamentos, entender por que os fenômenos, que a natureza é da forma que ela é, né? Então, não necessariamente tentando encontrar uma utilidade prática, uma utilidade tecnológica para isso, né? Então, acho que dentro da ciência você estudar alguma coisa, deixar de estudar alguma coisa, na verdade, não é só porque aquilo talvez não tenha utilidade prática, não tenha utilidade, você não acha que aquilo vai servir para alguma coisa. Eu acho que isso dentro da ciência, pelo menos, não tem cabimento, né? A ciência evoluiu dessa forma, a física e a matemática foram evoluindo a partir disso, né? De tentar entender como é que as coisas funcionam, né? Isso, para mim, é a base da ciência, né? Então, deixar de estudar alguma coisa só porque talvez você ache que aquilo, naquele momento, não tenha uma utilidade prática, uma utilidade imediata, eu acho que isso não existe dentro da ciência, né? A gente estuda justamente para isso, para entender como que aquilo funciona, e se aquilo vai ter utilidade prática, a gente não sabe, né? A gente não tem certeza, né? Talvez tenha, talvez não tenha, né? Mas o mais importante é isso, né? Entender como que as coisas funcionam, tentar responder as perguntas que a gente faz, por que isso é dessa forma, né? Por que isso acontece quando eu faço isso, porque é dessa forma que o mundo funciona, né? Esse eu acho que é o principal papel da ciência, no meu ver, a parte mais importante da ciência é essa, né? A utilidade subjetiva da ciência, né? De entender o mundo à nossa volta, para mim, é a utilidade mais importante dela, né? Parte mais importante da ciência, né? Então, eu acho que acho que só por isso mesmo, só por essa utilidade subjetiva, a ciência ela tem uma grande, a física e a matemática, as exatas no geral, tem uma importância enorme na nossa vida, tem uma influência gigantesca na nossa vida, né? Como eu disse anteriormente, né? Só de dela nos manter vivos, só de eu estar aqui graças a ela, em grande parte graças a ela, né? Eu acho que isso já é uma utilidade suficiente, né? Para as exatas, uma utilidade, eu acho que mais do que suficiente para estudar aquilo, para ser importante estudar física e matemática, estudar exatas, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, a física e as exatas têm esses dois tipos de utilidade. Utilidade subjetiva, de certa forma, move a pesquisa, o desenvolvimento ao longo dos anos dessas áreas do conhecimento, e utilidade prática, utilidade tecnológica, né? Que você usa para construir coisas, desenvolver novas coisas. Então, tem esses dois tipos de utilidade e ambas são enormemente importantes para o mundo que a gente conhece, para o mundo moderno, né? O mundo, como eu já falei antes, o mundo não seria o que ele é hoje sem o desenvolvimento da física, da matemática, seria completamente diferente, né? Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha mostrado uma visão diferente da física e da matemática, das exatas, né? Se você também tem essa visão um pouco errônea, um pouco, de certa forma, não muito correta, assim, das exatas, da física e matemática, principalmente se você não gosta dessas áreas, né? A gente tende a dizer que é algo inútil quando a gente não gosta daquilo, né? Então, muita gente diz que a matemática e a física não servem para nada, né? Muitas vezes porque não gosta dessas áreas, né? E tá tudo bem isso, né? Infelizmente, o nosso ensino aqui no Brasil preconiza isso, ajuda nisso, né? A maior parte dos estudantes não gostam de física, de matemática, e em grande parte por causa do ensino, do sistema de ensino que o país tem, né? Mas eu acho que para você entender a importância das exatas, você tem que ter um olhar mais profundo, olhar o mundo à nossa volta de uma forma diferente, né? Eu acho que se você consegue perceber que, né, que o celular que você usa, que o computador que você usa, que o micro-ondas que você usa, o carro que você dirige, tudo isso tá ligado com física, tá ligado com matemática, né? Acho que quando você percebe isso, você passa a entender realmente a importância da física e da matemática para o mundo moderno, né? Então, eu acho que para a gente entender isso também, a gente precisa de uma visão externa, né? Às vezes, só com a nossa mente, só com a nossa visão que a gente tem do mundo, a gente não consegue perceber isso. Às vezes, a gente precisa de um agente externo mostrando uma visão diferente das coisas
pra gente perceber aquilo, né? Talvez a gente sozinho realmente pense que a matemática e a física exatas no geral não tem importância nenhuma na nossa vida, né? Então, mas quando a gente vê alguém falando uma opinião externa, alguém dizendo sobre a importância da física e da matemática, né, como esse vídeo aqui, talvez a gente consiga perceber, a gente consegue mudar de opinião, consegue ver as coisas sobre uma nova ótica, sobre uma nova forma, né, e entender melhor aquilo, né. Então, acho que é isso, né, pra gente entender a importância da física e da matemática. A gente não pode olhar só para o que a gente acha, só para o que, pelos nossos gostos, né, só porque a gente gosta daquilo ou não gosta daquilo, não significa que ela tenha importância ou não. A importância de uma coisa não depende se a gente gosta daquilo ou não, né? Então, acho que é isso. Eu espero que com esse vídeo, né, eu tenho mostrado uma visão diferente um pouco da física e da matemática, né? Se você tem essa opinião um pouco errônea, né, da física e da matemática, elas não têm importância nenhuma. Se você tem essa visão, está assistindo esse vídeo, né, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido mostrar um pouco disso, mudar um pouco essa visão que a gente tem da física, uma visão perturbada da física e da matemática, das exatas que a gente tem, né? Então elas são enormemente importantes, muito importantes pra gente, pra nossa vida, pro mundo moderno, pra gente, como que a gente conhece, né? Elas têm uma grande influência na nossa vida, né? Como eu falei, sem elas a gente não existiria, a gente não estaria aqui, eu não estaria gravando esse vídeo aqui falando pra você. Então, só por isso, eu acho que elas já são muito importantes só por causa disso, né? Então, o que eu queria mostrar com esse vídeo é basicamente isso, né? Falar um pouco o que eu acho, na minha opinião, sobre a importância da física e da matemática, né? Eu como aluno de física, então, para mim, foi um dos motivos que me levou a fazer física, né? Perceber que o mundo, ele é movido pela física e pela matemática, pelas exatas, né? Tudo, de certa forma, está interligado, tudo, de certa forma, depende dessas áreas da matemática, da física, tudo tem física, tudo tem matemática, né? Quando eu percebi isso, eu acho que foi aí que teve a virada de chave, eu quis cursar física, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que eu tenha, como eu falei, passado uma visão diferente. Com essa visão, você talvez mude a sua também, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Quiser comentar, deixar outras sugestões de vídeos. Eu queria justamente começar com esse primeiro vídeo do canal falando justamente isso, né? Acho que não tem como você gostar de alguma coisa, querer estudar alguma coisa, se você não entende a importância daquilo, se você não sabe para que aquilo serve, se você acha que aquilo não é importante. Para que eu vou estudar uma coisa que não é importante para mim, que eu não acho que não tem utilidade nenhuma, que eu não goste? Então, acho que o primeiro vídeo do canal eu queria justamente falar sobre esse assunto, falar sobre isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Claro que isso é um assunto muito mais profundo do que isso, né? Mas eu tentei passar um pouco sobre o que eu acho, sobre a minha opinião, da importância da física, porque que é tão importante a gente estudar física, matemática, exatas em geral, e porque, como que ela impacta no mundo, qual que é a influência delas na nossa vida e no mundo moderno, no mundo como a gente conhecemos, né? Então, espero que isso tenha ficado claro, né? Então, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, e é isso. E até o próximo vídeo.